Então sejam todos muito bem-vindos aqui, né? Mais um movimento com a minha querida amiga, companheira de jornada aqui, Beth Có, que ao longo desse ano, né, de 2024, estivemos juntas aqui para várias prosas boas, gostosas, profundas e bastante amorosas também. Então, desde já, Beth, quero abrir aqui a live já agradecendo muito pela tua disposição, né, em contribuir aqui com a comunidade, comigo, com o trabalho dessa egrégora, com as pessoas que chegam aqui, e claro que com as pessoas que te acompanham também, que vêm assistir essa live. Muito grata por a nossa disciplina, eu diria, né? De na maior parte aqui dos meses desse ano, se não quase todos, a gente está aqui juntas e firmes, né? Nessa missão de trazer aqui uma fala, de trazer uma mensagem de otimismo, de consciência, de autoconhecimento, de expansão para todos. Então, já quero abrir a live agradecendo a você e a todos que chegam aqui conosco, mas a você nesse momento, principalmente porque quem, né, contribui aqui com esse propósito aqui do meu canal. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada mesmo por tudo, viu? Obrigada, você sabe que é um prazer imenso estar aqui com você todos os meses, com esse público maravilhoso, para a gente trazer mais consciência e expansão para todos nós, porque eu expando, né, cada vez mais, que falo sobre essas questões todas que a gente traz. E esse ano foi muito gostoso, né? Um instante passou, alguns Rapidíssimo. alguns meses a gente precisou ajustar um pouquinho, né, a nossa agenda, mas deu tudo certo no final. Que bom! Sim, e foi um ano realmente incrível, né? Porque, bom, aqui para mim, né, dentro aqui da comunidade Ser Mais Você, eu trouxe pessoas maravilhosas para trazer a sua energia, a sua fala, trazer, né, a sua verdade aqui para dentro do canal. Algumas vieram, ficaram um pouco de tempo, deixaram o melhor de si, levaram o melhor daquilo que a gente movimentou aqui, e outras como você, né? E outros também, continuamos ao longo do ano, né, nessa jornada e realmente passou muito rápido, mas fizemos muitas coisas, né? Muitas coisas esse ano. E como o tema da nossa live é inclusive os presentes de 2024 e os potenciais de 25, vamos começar falando pelos presentes de 2024, né? Para mim foi um grande presente ter a tua companhia aqui ao longo desse ano e não só um presente no sentido físico de estarmos aqui, mas é, toda a informação que a gente trouxe, e informação é energia, né? Então, toda a energia que a gente movimentou aqui, eu tenho a absoluta convicção que foi de muita expansão para mim e para todos aqueles que acompanham a gente, né? A mim, a você, nos nossos canais, nos nossos perfis. Então, acho que foi, para mim, eu começo assim com um grande presente, né? A oportunidade de estarmos juntas. Mas, como eu te acompanho também como parte da tua audiência, houveram muitos presentes também que você trouxe esse ano para todo mundo, né? Teve os encontros de portais, teve os cursos, que não foi só um, foram vários cursos que você trouxe ao longo do ano, terminando agora recentemente aí com a energia dos dragões. Bom, canalizações nem se fala, né? Quantos presentes foram aí? As viagens, né? Eu acompanhei, você viajou muito esse ano também, levando a tua energia para lugares diferentes nesse planeta, né? Então, amiga, como foi esse ano para você? Fala um pouquinho de toda essa cocriação, que é um dos nossos temas chaves aqui, né? A cocriação. Fala um pouquinho como foi cocriar esse ano incrível de tantas experiências que você cocriou e manifestou. Sim. É muito interessante a gente trazer para a nossa consciência que a cocriação, ela se dá o tempo inteiro, mas ela se dá o tempo inteiro inconsciente. E depois que a gente começa o processo do despertar, a gente vai para um espaço de cocriação consciente. E dentro do meu processo de cocriação, eu não sou muito rígida, eu não sou uma pessoa
de muita, de muito planejamento do ponto de vista de que eu chego no início do ano e eu faço uma lista do que eu vou fazer naquele ano, né? Ou eu sou uma pessoa que determino muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu vou mais no fluir. Então, eu vou escolhendo as coisas nesse fluir. E todo o meu processo de escolha, ela vem de um processo interno, onde o que eu escolho é expansão. O que eu escolho é paz, o que eu escolho é amor, o que eu escolho é alegria. E as coisas vão chegando a partir desse lugar. Então, quando a gente começou com esse processo de cursos presenciais, eu não tinha feito uma escolha, digamos assim, né, de fazer cursos presenciais. Ele chegou, né, ele chegou pronto como uma forma de levar a expansão, né? E quem mais expandiu fui eu. Sim. Porque sempre é primeiro pra gente, né? Sempre é primeiro pra gente. E assim, depois do primeiro, a gente não parou mais. Nós começamos o ano passado, em setembro, né, e esse ano a gente fechou um ano certinho com o nosso primeiro curso internacional, né? Nosso primeiro trabalho internacional lá em Portugal, em setembro, Uhum, que foi a finalização do Câmaras, né? Mas a gente teve também o Som do Amor, que foi um trabalho lindíssimo com a Keila, eu, a Marisa e a Keila Lugon. E agora, recentemente, fizemos o Retiro dos Dragões da Luz, lá em Amparo, São Paulo, foi maravilhoso, né? Tem 10 dias exatos, hoje é uhum. 17, de 6 a 8 de dezembro, que foi uma expansão maravilhosa. Então, esse foi um grande presente, né? Receber dos dragões foi um grande presente. E eu tive um insight lá na hora que a gente estava fazendo o trabalho, que foi assim: a primeira canalização dos dragões, gente, eu nunca fui aficionada em nada. A primeira canalização que eu recebi dos dragões, não sei se você estava nesse portal, foi no dia 6/6. Foi o portal 6/6. E 6 meses depois, exatos, no dia 6/12, a gente estava fazendo o Retiro dos Dragões. Então, para mim, foi assim, muito interessante, né? Que lá eu tive a consciência que foi 6/6, e 6 meses depois, no dia 6/12, que 12 é múltiplo de 6, né, a gente estava fazendo, abrindo o Retiro dos Dragões. Então, foi muito bom essa constatação. E outro dia eu estava pensando em fazer uma retrospectiva desse ano, e a retrospectiva desse ano, ela teria que ser publicada em vários dias, porque não dá para a gente fazer uma retrospectiva de tudo que a gente manifestou neste ano num único post, né? Num único carrossel, porque é coisa demais, né, que a gente fez. Imagine que só portais eu faço no mínimo 4 por mês, né? São 12 meses no ano. Então eu faço 60 portais por ano, né? Desde 2022 que eu faço as sessões dos portais. Fora todos os projetos que a gente implementou esse ano. Mas uma coisa que foi inusitada para mim foi escrever um livro em 2024. Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Escrever um livro, eu escrevi um livro em 25 dias e ele estava disponível para o lançamento em 60 dias, desde o primeiro dia que eu contactei com a editora até o dia, né, que E ele chegou no... recorde, né? Um movimento É. recorde para um livro. Recorde. Foi assim, incrível, 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 e eu escrevi esse livro quando eu cheguei do Câmaras. Quando eu saí do Câmaras, eu já vim no caminho escrevendo, né? E muitas outras coisas. Gente, foi tanta coisa que aconteceu esse ano que eu, fazendo um balanço, eu digo assim, poxa, como foi bom, né? Como foi maravilhoso. Como eu estou colhendo frutos deste movimento que eu já estou fazendo há muito tempo na minha vida. E eu estava ouvindo uma live e falando de quanto as religiões e os dogmas nos limitam. E eu percebo que, eu acho que eu já falei aqui dessa minha jornada religiosa até o momento em que eu me desliguei de todas as religiões e comecei a acessar esses espaços.
sozinha, né? A partir da minha própria busca interior. E cada vez que eu ouço determinadas canalizações, eu vejo que no meu processo, realmente, a nossa sabedoria do ser está ali o tempo inteiro. E se a gente estiver atento, a gente percebe. A gente percebe o que é a verdade do ser. E a verdade do ser, ela não está mascarada. A Uhum, gente é que mascara, porque a gente tem medo de segui-la. Por quê? Porque ela é diferente. uhum, É um outro processo de manifestação, né? Que eu disse, tá? A gente começa a manifestar e a co-criar pensando assim, ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo. E de repente, quando a gente passa por um processo de manifestação mais interno, né, as coisas chegam sem que a gente deseje aquela coisa. Porque, no meu ponto de vista, assim, quando eu desejo algo, é porque eu não tenho esse algo, né? Mas quando eu escolho, eu sei que aquele algo está disponível para eu acessar no momento que eu quiser. Então, eu manifesto de um outro ponto. É um ponto onde eu escolho aquilo que está disponível no universo, né? Porque o universo é abundante. E por que que a gente pensa que ele é restrito? Porque a nossa mente é restrita. E a nossa mente é restrita porque a gente está fixada no passado, que são as nossas referências, e a gente ainda não se abriu para se permitir viver o novo. Porque o novo não está pautado nas referências. E aí, um outro grande presente de 2024 para mim foi eu começar a cantar. E hoje eu estava tomando Beth, banho. antes de você falar É, é, esse frame, né? Esse frame da vida, que é a cantoria, você sabe que eu ouvi algo esses dias para trás, já tem um tempo, mas é, fez muito sentido e faz sentido com o que você falou dessa sutil diferença do escolher e do querer, né? Do pedir ou é. do querer. Que é o seguinte, todos nós temos uma conta financeira no Banco do Universo, né? Uma conta financeira no Banco do Universo, com um saldo incalculável. Um saldo incalculável. Então, quando a gente sabe que tem dinheiro na conta, aqui na nossa realidade, quando a gente sabe que tem muito dinheiro na conta, a gente não fica medindo o que quer, quando vai querer, como é que vai querer. Se tu sabe que tem muito dinheiro na conta e tu tá com vontade de comprar alguma coisa ou comer algo diferente, você só vai lá e faz, Isso. não é? Só vai lá e compra, só vai lá e consome. Então, a gente precisa, talvez aí, né, uma prática para 2025 é começar a aprender que nós podemos sacar do banco do universo, só sacar do banco do universo o que a gente quer ou precisa, ou Olhando. esteja escolhendo aqui nessa materialidade. Então, eu vou sacar o meu carro XYZ, eu vou sacar a viagem não sei o quê, eu vou sacar a saúde, porque também está relacionado, né? Então, aprender, né, trazer para ancorar essa informação de que esse banco existe, ele está à nossa disposição, e se eu sei que essa conta é infinita, eu posso simplesmente escolher o que eu quero. E aí a limitação acaba porque a consciência muda esse ponto de vista do escolher, como você falou. Justamente. Então, a partir do momento em que eu mudo a minha percepção de realidade e eu passo a agir de outra forma, tudo chega. E Uhum, desde o meio do ano, que eu venho sentindo, eu não sei se do meio do ano, quando foi exatamente que isso começou. Talvez lá para abril, no Câmara de Abril, já não me recordo, que havia um pedido da minha egrégora para eu começar a trabalhar com sons, né? Trabalhar com canto, trabalhar com linguagem da luz.
Eu estava meio que freando isso, sabe? Percebendo e seguindo a movimentação, mas meio que freando. Eu tenho uma história com fala antiga. E se eu, outro dia eu estava refletindo e vendo, né, que essa minha movimentação de fala é desde a minha infância. Minha mãe dizia que eu era uma criança muito calma e calada. Eu era silenciosa, né? Eu me recordo, na minha infância, eu falar pouco. E me recordo na minha adolescência falar menos ainda. E me recordo que na minha faculdade eu quase perdi duas matérias, que era teatro, porque eu não subia no palco, eu me recusava a subir no palco, e música, né? Porque eu não entendia partitura nenhuma. Então, eu passei uma vida adulta falando pouco. Falava, às vezes, na base da raiva, né? Da impulsividade, quando eu estava, digamos assim, me sentindo ferida, né? Mas, de modo geral, eu sempre fui muito uma pessoa de escuta, mais do que de fala. Então, ir para as redes sociais falar para mim foi um grande desafio. É, eu fiz muitos trabalhos de liberação de questões de vidas passadas, né, de crenças de vidas passadas, por conta de termos sido queimados em fogueira, né, termos língua cortada por conta de falarmos. Então, assim, durante várias vidas eu tive histórias nas quais eu fui punida por falar. E Sim, quando a gente olha a história das mulheres, a gente vê que quando encarnamos como mulheres, nós éramos proibidas de falar, né? A gente tinha que obedecer. Homens também, quando estavam numa situação de subjugação, também não podiam falar, né? Tinham a uhum, sua fala cerceada. Então, além de eu não falar muito, né, de eu ser mais calada, eu adquiri um pigarro, né, que me criou um calo aqui. E eu tive uma indicação de cirurgia, para retirada desse calo, na qual eu não me submeti. uhum, sim, Assim como também já tive indicação de cirurgia de lei, também não fiz. É, e aí eu comecei a falar em redes sociais e fui falando, e fui falando, e fui falando. E me chegou essa solicitação para trabalhar a voz e trabalhar com sons. E ao longo deste ano, nos portais, eu já trouxe algumas linguagens da luz, né? Eu já trouxe algum movimento nesse sentido nas canalizações, sim. mas, mas Inclusive no curso, né, que eu fiz com você também foi isso, trouxe sons também. também. Então, assim, eu tenho trabalhado com sons. Mas o pedido é refinar essa qualidade para poder acessar a qualidade do som que preciso trazer. E aí Hum, lá foi eu fazer aula de canto, uhum, aula de canto. Estou há 2 meses fazendo aula, uma vez por semana. Aí surgiu um sarau, que eles fazem todos os anos. Aí eu digo, eu estou ousada mesmo, gente, como eu mudei. eu tô no fluxo mesmo, então agora quem tá na chuva é para se molhar. Então, hoje eu vou estrear no palco, Olha só, cantando. que E coisa linda. para mim, eu estou fechando o ano com chave de ouro, Uhum, né? Porque era uma grande limitação que está se tornando uma grande oportunidade a partir da possibilidade que eu estou reconhecendo estar disponível para mim. uhum, Então, voltando à manifestação, quando a gente está no ser, a gente não manifesta aquilo que a gente planejou e botou numa lista.
a gente realiza e manifesta aquilo que o ser está pronto para manifestar, independente das referências antigas. É um novo, é se lançar no novo. Então, muitas coisas esse ano chegaram na minha vida sem que eu tivesse planejamento, mas que foram de absoluta expansão, como o livro, como o canto, como os projetos presenciais, como também a minha viagem ao Egito, né? Uhum. Na qual eu andei de balão, gente, eu andei de balão. É uma delícia, né? Eu já andei de balão também, mas aqui no Brasil. Agora eu imagino que lá, né, com aquele tanto de balão tudo junto lá que eu vi algumas fotos, deve ser algo realmente incrível. É incrível, eu contei 40 só na minha frente. Olha só. E a gente sobrevoando alguns templos que ficavam ali naquela região, né? Uhum, Então foi uma viagem linda ao Egito, que quando eu estava na minha primeira idade madura, digamos assim, eu dizia que quando eu me aposentasse, eu ia ao Egito. Depois tirei isso de cabeça, isso passou, e de repente me cai no colo essa viagem para o Egito com um grupo maravilhoso, foi o grupo da Medical, né? da médica, aham. E aí lá fomos nós para o Egito viver essa experiência das pirâmides, né? Do Vale dos Reis, do Nilo. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa, imperdível, embora muito cansativa, Uhum. fisicamente falando, né? Sim. Fisicamente falando, mas foi uma experiência linda. Gente, eu fui na Biblioteca de Alexandria. Uau! Na verdade, você foi visitar um lugar que você frequentava muito, né? Possivelmente, sim. E eu sentia que eu ia receber alguns downloads lá. Aham. Entretanto, eu não tive um espaço onde eu pudesse me sentar e me conectar mais conscientemente com tudo aquilo. Então, as coisas se deram num outro nível, né? Mais sutis, que não Uhum. foi tão perceptível, né? Mas maravilhoso. Eu sabia que eu precisava ir lá, e todas as escolhas que eu fiz foram absolutamente lindas e maravilhosas. Então, foi um grande presente eu ter feito essa viagem esse ano. Que Também maravilhoso. foi uma das maravilhas deste ano, um grande presente, uma grande possibilidade de expansão. E aí, Beth, nessa jornada, né, desse ano, você acabou de falar sobre cocriação e tal. Eu sempre observo que muita, assim, muita gente que ainda não está num nívelzinho de despertar um pouquinho mais elevado, acaba chegando nesse final de ano, assim, no final de ano, normalmente, e olhando para aquelas coisas que não realizou, que talvez até desejasse, quisesse ou sonhasse com algumas coisas, mas não aconteceu, né? E deixa um pouco de lado ou esquece de olhar para tudo que conquistou. Então, como aqui é um canal que a gente atinge muita gente, né, e pessoas com níveis de consciência muito diferentes um do outro, né? Eu queria que você trouxesse a tua percepção, a tua perspectiva, exatamente para trazer clareza para essas pessoas que ainda escolhem olhar para o que não deu, para o que não aconteceu, do que para aquilo que manifestou e realizou. O que que você poderia trazer para ampliar a clareza dessas pessoas? Posso falar sobre um projeto que eu estou lançando, que eu lancei essa semana? Claro, o canal é nosso aqui, você sabe. Eu estava no carro quando me veio um trabalho para eu fazer agora nesse final de ano, que é o Renascer da Fênix, né? E aí veio me trazendo a clareza do quanto nós precisamos, nesse nosso processo de despertar, renascer, né? Nascer para quem verdadeiramente somos, sairmos deste projeto arcaico, que é o velho humano, para irmos para o projeto do novo humano. Eu não me torno um novo humano se eu ainda estou no arcaico velho humano. Então, esse projeto do renascer da Fênix, né, ele passa justamente por eu queimar a mim mesmo, né? Não literalmente,
Sim, sim, Figurativamente, né? sim. Fazendo analogia com a Fênix. Quem não conhece a história da Fênix, a Fênix ela queima a si mesmo e renasce das próprias cinzas, né? Uhum, Entretanto, as lágrimas da Fênix, né? Ela é milagrosa. E ao final do renascimento, ela tem um canto que é considerado o canto divino. Então, esse nosso projeto passa por dois encontros que vão ser gravados para que a pessoa possa fazer no momento que quiser, um antes do final do ano e um depois do final do ano, e possa fazer ao longo do ano para situações difíceis, né? Situações desafiadoras, para projetos, início, finalização e início de projetos, né? Aonde a gente vai fazer a cerimônia do fogo sagrado, né? E depois a gente vai trabalhar nessa cerimônia. Depois dessa cerimônia, a gente vai fazer ativação de DNA. E no do ano novo, a gente vai fazer ativação de GNA, que é o uhum. seu, né, DNA galáctico, né, o Galáctico. seu Uhum, DNA cósmico. Então, é um trabalho bem profundo. A gente está ainda recebendo as informações e mapeando para a gente poder gravar esses encontros e deixar prontinhos aí para vocês. Então, o que eu posso dizer é justamente isso. Se a gente quer ser um novo humano, se a gente quer uma vida nova, a gente precisa soltar o velho. E onde é que eu estou me prendendo ao velho? Cada um vai precisar fazer suas próprias reflexões. Né? Eu trago sempre assim, porque eu estava refletindo sobre isso, sobre aquilo. Eu ainda tenho muita coisa para refletir, ainda tenho muita coisa para acessar, muita coisa para aprender, muita coisa para entender, muita coisa para integrar. Mas não estou me refutando de reflexões. E eu quero chamar a atenção é que é importante a gente fazer essas autorreflexões. Porque é a partir dessas autorreflexões que a gente vai soltar o antigo velho eu, que na verdade a gente acredita que a gente é esse personagem e a gente não é. A gente é muito mais do que isso. Então é soltar tudo isso, soltar inclusive esse personagem, que o personagem é que precisa, né? O ser não precisa. O ser é. O personagem precisa. O personagem precisa de aceitação, precisa de aplauso, precisa de validação. O ser não precisa. Ele simplesmente é. Quando a gente acessa o espaço de ser simplesmente porque somos, a gente deixa de precisar das coisas. Na minha percepção atual, eu vejo assim que quando a gente começa a ser, cada vez a gente precisa menos uhum, de coisas. E as coisas simplesmente chegam, porque quando a gente é mantido por essa estrutura universal de tudo. Você acha que o ser vai passar fome? Ele vai passar necessidade? Não vai, porque o corpo necessita. E nós estamos num corpo. Então, tudo vai ser suprido para aquele ser, para que a experiência dele seja plena. E ele possa estar focado no seu autodesenvolvimento, no seu autoempoderamento enquanto ser. E ele deixe de acreditar que ele é um personagem para verdadeiramente ser quem ele é. uhum, Isso, para mim, é começar a acessar o ser. Né? Então, enquanto eu estiver buscando coisas mirabolantes na minha vida como desculpa para eu poder ser feliz, eu não estou sendo. Essas coisas todas vão chegar a partir do momento em que eu estiver sendo. É o contrário. A gente acredita que a gente precisa ficar pensando em dinheiro para o dinheiro chegar. A gente precisa visualizar dinheiro para o dinheiro entrar. A gente precisa ser quem nós somos. E o dinheiro chega. Eu já é, contei diversas vezes de quantas coisas que eu fiz que eu paguei, que eu não sei como foi que eu paguei. uhum. O dinheiro Mas chegou. tem aí a necessidade de um rompimento de padrão, né, que a gente carrega por
por séculos, né? Por vidas e vidas. Então, de fato, esse rompimento é algo que não, primeiro, não acontece do dia para a noite, não é? Isso, Mas é um processo, e enquanto processo, a gente precisa ir treinando, né? E isso, se conectando cada vez mais com esse movimento desse novo pensar, esse novo sentir, para chegar no ser, né? Começar justamente, mudando o pensamento, mudando o sentimento para poder conectar com o estado de ser. justamente, justamente. Então, é um processo. Não adianta a gente acreditar que a gente vai tirar da cartola o ser inteiro. Não vai acontecer dessa forma. Você precisa olhar para as suas partes e integrar cada uma delas, sem julgamento, sem crítica. Aí você diz assim: ah, mas sua vida é maravilhosa, já está tudo resolvido. Não, não está resolvido. Esse ano eu passei por várias questões de eu precisar parar para olhar para mim. Uhum, Dizer, ok, isso aqui está aqui, tá certo, sou eu. São as minhas partes que eu vou integrando. A gente diz assim: ah, mas eu quero ir para a quinta dimensão, porque eu sou fractal de fulano, de cicrano, de não sei o quê, de não sei o quê, porque os meus fractais de 13ª, 45ª dimensão. Tá, e se os outros fractais? E as histórias todas, né? E aquele seu fractal, aquela sua sombra que ainda é invejosa, né? Que ainda é maliciosa, uhum. que ainda se comprar na fofoca, né? Que ainda puxa o tapetinho do outro, Que né? reclama, né? E reclama todo dia de tudo, né? Esse fractal você não vai olhar? Você quer só os de lá e não quer os daqui? Isso aqui também é figurativo, lá e cá. Então, assim, não existe avanço com a exclusão. Lembra, a gente está saindo da polaridade, da dualidade, indo para a unidade. Unidade é o quê? União de tudo. Se é união de tudo, eu tenho que olhar para a minha sombra. Qual a diferença quando a gente está consciente e olha para uma sombra, de que quando a sombra chega e a gente ainda não está consciente? Quando a gente não está consciente, a gente rejeita a sombra, a gente julga a sombra e a gente vai para a culpa porque ainda tem aquela sombra. Quando a gente está consciente, a gente olha, a gente reconhece e a gente acolhe e a gente integra. Ah, mas depois que você integra não vai voltar mais nunca? Quem sabe? Quem sabe? De uma Alguma coisa outra acontece forma, lá né? na frente, alguma coisa acontece lá na frente e deflagra novamente o mesmo processo, já Uhum, não na mesma intensidade, uhum. mas deflagra o processo. E aí você reconhece de novo aquela sombra. Tá bom, meu amor, vem cá, põe no colo, envia amor, integra em você. E aí você consegue dar mais um passo. E é Sim. assim que a gente caminha. Ô, Beth, essa fala Oi? nossa que me lembrou, você gosta muito de citar filmes e coisas que você viu, né? Eu assisti uma série agora, há pouco tempo eu terminei de assistir no Prime Video, não sei se você já assistiu ou se alguém que está acompanhando a gente aqui assistiu, chama The God Mans, Uhum. Deuses Homens, né? Sim, Então, toda série ela vem trazendo é, um demônio e um anjo que são super amigos. Um demônio e um anjo que são super amigos, né? E os dois, a trama toda da série, os dois tentam resolver para que o apocalipse do mundo não aconteça. Porque o demônio, ele vai deixar, na visão dele, ele vai deixar de aproveitar as benesses da vida humana, sim, né? E o anjo, ele vai deixar de aproveitar a bondade dos homens, a convivência com os homens, né? De fazer o papel da luz no mundo. Então, os dois sim, trabalham juntos. O demônio e o anjo são os melhores amigos, né? E aí toda a trama da série é muito bacana porque eles passam, enfim, por várias situações onde faz a gente refletir muito. Qual é o papel do demônio na história? Qual é o papel da sombra? E qual é o papel do anjo, né? Qual é o isso, papel do ser de luz na história humana, isso. nossa mesmo, né?
sim. E aí, essa semana também passou um postzinho lá no meu feed, né? Uma imagenzinha onde tinha um anjo, e a figurinha, né? De costas, a imagenzinha de um anjo e de um demônio abraçados, os dois abraçados assim, e os dois com uma mãozinha para cima. Aqui abraçado, Sim. uma mãozinha para cima. Nessa mãozinha para cima, o anjo tinha luz e o demônio também tinha luz, né? Então, e esse post trazia exatamente isso, né? Nós não podemos ser luz se não abraçarmos a nossa sombra. Com E, certeza. e, e aí, olhando para essa questão do final do ano, que é o questionamento que eu trouxe para você, muitas pessoas acabam olhando para suas sombras. E ok, olhar para a sombra, mas não reclamando ou negando ou brigando com a Isso, sombra. E sim, isso, né, o caminho inverso, acolher tudo aquilo que não foi possível, que não foi realizável, seja lá o que for, trazer isso para perto, dizer, ok, não era o momento, não era a hora. E aí vem um novo passo, né? Que é os potenciais para 2025. Então, você trouxe assim, eu vou no fluxo, né? Eu não defino muito o que eu quero. Mas isso é porque você já chegou num grau de confiança, de autoconfiança no fluxo que te permite esse lugar de o que for chegando, eu vou fazendo porque eu já sei que eu escolho. Bacana, show. É o teu processo. Mas para isso. quem também está um pouquinho aquém, né? Quem ainda está só num degrau da escada, um pouco mais abaixo aqui, digamos assim. Quando a gente olha pensa, né, em potenciais para 2025 a partir desse lugar de, ok, você não conseguiu fazer o que você queria em 2024, mas acolhe isso, abraça isso, aceita, né? Estabelece um lugar de paz com você mesmo, de equilíbrio, de harmonia com você mesmo, e aí as portas de 2025, os portais se abrem. Na tua perspectiva, esse olhar para 2025 para essas pessoas, qual é o que tem que estar no radar aí nesse novo ano? Nas canalizações eu já recebi algumas vezes ele dizendo assim: parem de olhar para a lama e olhem para a luz que vocês são. Uhum, E esse foi um direcionamento para mim. Quando a gente está olhando para baixo, quando a gente só coloca a nossa atenção na sombra, quando a gente coloca a nossa atenção no que a gente não realizou, o que a gente não conseguiu, a gente se afasta da nossa luz. E a luz é o que dissipa as sombras. Quando eu falo aqui dissipar, significa integrar. Eu não integro a minha sombra se eu olhar para ela no eu estando no lugar da sombra. Eu preciso olhar para a minha sombra eu estando no meu espaço de luz. Aí eu jogo luz para a minha sombra. É o amor que faz essa transformação. É eu olhar para todas as histórias que eu vivi, todas as experiências que eu passei e amar cada uma delas, sabendo que fez parte de mim aquela escolha de viver aquela experiência. E que eu não sou melhor nem pior porque eu vivi aquilo, como eu disse, eu tive língua cortada, queimada na fogueira, e acredito que a grande maioria de nós, né? Fui mulheres tantas vezes, impedida de falar, né? Tendo que casar obrigada, tendo que casar sendo dada pelo pai, vendida, né? Ou indo para mosteiros e templos religiosos, né? Fazendo voto de silêncio, né? Quanta coisa dessa eu vivi. Mas quando eu precisei olhar para essas vidas todas e fazer os resgates que eu fiz, eu precisei olhar para tudo isso com compaixão, uhum, porque era eu, Luiz, já sem, né, o véu da ilusão, olhando para aquilo e acolhendo. Não é eu olhando no julgamento, é sabendo que naquela época aquilo se dava daquela forma. E eu vim para esse planeta e escolhi viver aquela experiência daquela forma, porque aquilo para mim, naquele momento,
é que era a experiência. Agora eu estou escolhendo outra Uhum, experiência. E essa experiência que eu estou escolhendo hoje é olhar para tudo de outra forma, olhar com amor. Ai, mas dói olhar? Pode doer, sim. Mas aí você vai usando de todo esse manancial de ferramenta que você já tem, que todos nós já temos, né? uhum, E vai se distanciando e olhando como observador. Ai, eu fui um assassino. Sim, e quem não foi? Ah, mas eu fui uma prostituta. Sim, quem não foi? Ah, mas eu fui um rei muito mau. Sim, quem não foi? Ah, eu fui um padre, uma freira, eu fui isso, eu fui aquilo. Sim, quem não foi? Só quem não escolheu viver aquele tipo de experiência. uhum, Mas escolheu outras semelhantes ou igual. Ah, mas eu fui traidor? Sim, mas você também já foi traído, qual o problema? Né? Então, assim, eu olho hoje para minhas experiências, dessa minha própria história de agora, lá atrás, e vejo o quanto eu já fui mimada, birrenta, né? Chata, impulsiva, impossível. Só que eu olho para tudo isso e digo, ok, era o nível de consciência que eu tinha. Hoje é outro nível de consciência. Hoje talvez eu fizesse tudo diferente. uhum, Mas para eu hoje fazer tudo diferente, talvez eu tivesse que ter feito tudo daquela forma para hoje eu ter a consciência de que eu faria diferente. Né? claro. Quem foi beber e não mijou na fralda? Difícil, né? Quem não passou por isso. Quando era bebê, começou a andar e caiu. Quem, quando começou a correr, caiu. Quem nunca? Uhum, Todos nós, gente. A questão é que a gente está tão na polaridade, na dualidade, que a gente se julga tudo tão separado de tudo, que a gente se julga separado de nós mesmos, das nossas experiências aqui. Imagine um do outro. Se a verdade. gente, se a gente não começar a se olhar como uno, a gente nunca vai olhar para o outro. E a gente nunca vai se achar uno com a fonte. Então, para mim, 2025 é um chamado para mais uma vez olhar para si e fazer esse grande renascimento de quem você é para você mesmo. Não tem como a gente escapar. A gente que está no processo do despertar pode estar patinando para todos os lados, mas o chamado está aí. Uhum, E nós não estamos sós. Nós somos um grupo imenso de pessoas que já estão despertas, em um outro grupo que está no processo do despertar. E isso está valendo para toda a humanidade. Quem não vai despertar, não vai. E qual o problema? Eu não vejo mais problema em nada. Eu tive como é que se diz assim? Uma clareza de uma situação na minha vida ontem, que eu disse assim, não é que é? Uma coisa que eu queria há muito tempo. Tem 5 anos que eu estou querendo essa coisa. Querendo, assim. Coloquei mesmo, fiz todas as ações para que isso acontecesse. E não aconteceu. Quando chegou agora, ontem, me veio assim a clareza. Será que não é para você fazer o contrário? A melhor opção para a sua expansão pode ser você fazer o contrário. uau, Opa, opa. sim. Eu essa semana estava contando aqui para o meu povo, foi o que me aconteceu essa semana. Eu estava dizendo, já há uns 3 meses, Beth, diga, deixa eu só te lembrar da hora, tá? Eu tô cuidando do tá, relógio aqui, mas quero te alertar, te lembrar da hora também do teu compromisso. tá, vou falar isso 2 minutos e a gente termina. Tá. Há 3 meses atrás, eu combinei com os meus filhos da gente ir a Salvador. Eu sou de Salvador, para quem não sabe, e estou morando aqui em Alagoas vai fazer 3 anos. E aí tem 2 anos que eu não vou lá na minha cidade natal. E aí disse a eles, bom, vamos alugar, né, um imóvel para a gente ficar, mas a gente tem algumas condições, porque a gente vai com 3 cachorros e com as coisas em cima do carro. Como eu tenho que ir buscar algumas coisas lá, né? Então a gente precisa de uma casa que aceite cães, 3 cães
e que tem a garagem coberta. Aí eu tinha essas viagens pelo caminho, né? Curso e tal. Eu disse, quer saber de uma coisa? Como eu te disse antes da gente entrar, né? Eu agora faço uma coisa de cada vez. Uhum. Eu disse, eu vou viajar, eu vou resolver o curso e depois eu penso na viagem para Salvador. E joguei para o universo, né? Vou, não sei como, não sei onde é que eu vou ficar. Gente, semana passada, o inquilino do meu apartamento me mandou um distrato, Olha, dizendo que ia entregar o apartamento hoje. olha, Aí eu disse, só que interessante. sem nenhum esforço, né? Sem nenhum esforço. Nenhum esforço. Neste momento, a corretora está lá recebendo a chave do meu apartamento. E na próxima semana eu estou indo para Salvador para ficar no meu apartamento. Então, assim, por que é mesmo que a gente se chateia e se aborrece com as coisas? E por que é mesmo que a gente quer manter o controle de tudo? Uhum, Se quando a gente escolhe, está tudo disponível no universo. Gente, esse inquilino está lá há 3 meses. Não é um inquilino antigo. O cara está me pagando multa para sair. uhum. Não, você Só ainda vai receber mais do que esperava, né? para você, sabe? Tudo por causa de uma tomada que precisa desligar a chave no outro apartamento, uma coisa assim, sabe? E eles lá não se resolveram. Tá tudo ótimo, E tá tudo certo e tá tudo bem, porque cada um segue o seu fluxo, né? com certeza. Mas Então, vamos. que maravilha. Ó, gente, assim, a gente tá acabando a live assim meio rapidinho porque Beth vai dar show hoje, né? Vai subir ao palco e vai colocar a sua voz, os códigos de luz através da sua voz, em benefício de todos aqueles que vão poder assistir ela lá ao vivo. E ó, claro que a gente vai querer ver depois os stories e tudo mais, né? Faz favor. Olha, meu professor me disse que uma das pessoas que vai cantar contratou um profissional para filmar e que ele podia me indicar esse profissional. Eu digo, bom, eu estou contando de chegar lá e encontrar essa pessoa, né? Encontrar o profissional e contratá-lo para filmar também a minha apresentação. Vai ser uma música rapidinha, mas tá valendo, né? Tá valendo! Depois de só 2 meses começando esse novo movimento, tá valendo demais, demais, demais. Então, minha amiga, ó, brilhe mais ainda sua luz lá Gratidão. nesse palco, nesse show, né? Muito grata mais uma vez por esse nosso ano inteiro aqui de diversão. Até a cachorrada resolveu dar um oi aí para você também. Muito grata por tudo e nos Gratidão. encontramos de novo, né? A partir de janeiro, nosso próximo ano, novos movimentos por aí. E para quem, gente, quer fazer aí esse curso, essa atividade que a Beth falou, tem aqui o perfil dela aqui na descrição do YouTube, tem também lá na descrição do Instagram da comunidade Ser Mais Você. Então, muito grata a todos vocês que estiveram conosco. Beth, querida, beijo, vai lá e dá Gratidão seu show. imensa. Gratidão imensa por mais este ano aqui juntas nesse trabalho maravilhoso. Então, um beijo Sim. no coração, gratidão. Um beijo, meu amor. Vai lá, vai com Beijo. Deus e até breve, muito breve. Até breve. Tchau, tchau.